Irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem mais uma vez as suas Bíblias, desta vez no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus 15, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20. Mateus 15, de 1 a 20. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim é que contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Oremos. Pai Santo, quero te agradecer, ó Pai, por esse privilégio, por essa bênção que é estar na tua casa, no teu dia, Senhor, cultuando ao Senhor. Peço agora, Pai, que o Senhor, Pai, prepare cada coração, Senhor Deus, e nos exorte com a Tua palavra, Senhor, a começar em mim, que cada irmão, ó Deus, cada um de nós, ó Pai, sejamos confrontados pela Tua palavra e venhamos, Pai, com o auxílio do Teu Espírito, Senhor Deus, obedecer, praticar, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Há 3 anos atrás, o mundo passou por uma experiência única, incomparável, e que essa geração jamais poderia imaginar: a pandemia da Covid-19. E logo no seu início, provavelmente a orientação que mais foi repetida foi a de lavar as mãos. Lave suas mãos com água e sabão e assim você vai se precaver, se proteger do novo coronavírus. Foi o que foi dito exaustivamente. E algumas pessoas, elas infelizmente contraíram a doença, outras infelizmente também vieram a óbito por essa doença. Mas de fato, esta e várias outras medidas sanitárias foram adotadas com o intuito de se prevenir a contaminação com este novo vírus. A praticidade fez
a grande venda, a venda em massa do álcool em gel e também do álcool líquido 70% para a higienização das mãos. No entanto, ninguém questionou se fazia sentido todos os procedimentos sanitários que foram exigidos e impostos. A população, ela seguiu, ela obedeceu sem questionar, sem ao menos querer saber se tudo aquilo que nos obrigaram a fazer fazia sentido. Isso nos leva ao texto de hoje. Isso nos leva, meus irmãos, à grande questão que uma delegação de escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, fizeram a Jesus. Jesus, ele tinha, como você sabe, 12 discípulos. E a grande questão era que eles não lavavam as mãos antes de comer. Será que os discípulos, eles eram porcos? Será que eles não cuidavam do seu asseio e da sua higiene? Será que eles eram descuidados com a sua própria saúde? E será que Jesus concordava com isso? Qual que é o grande ensino ou os grandes ensinos desta passagem? E o nosso coração? Será que o nosso coração consegue ser mais sujo do que as nossas mãos antes de serem lavadas? Por isso, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês nessa noite o tema da nossa mensagem, que é discípulos que não lavam as mãos. Eu gostaria de ver com você primeiramente os versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Apenas com a leitura desses dois versículos iniciais, a gente já percebe que a preocupação dos escribas e dos fariseus não tinha nada a ver com higiene ou com prevenção de doenças ou com algum método sanitário. Não, a grande questão, meus irmãos, que está aqui no versículo 2, era a tradição dos anciãos. Eles não estavam preocupados se os discípulos não estavam lavando as mãos e aquilo poderia trazer doenças, tanto para os próprios discípulos como para outras pessoas. Mas a preocupação deles era que os discípulos estavam transgredindo, desobedecendo à tradição dos anciãos. E era uma tradição antiga dos judeus lavarem as mãos antes das refeições. Tanto é que na lei de Moisés você vai encontrar em alguns pontos ali algumas lavagens. O problema é que aquilo havia se tornado cerimonial. Não era apenas mais uma questão de higiene, mas era algo religioso. E no entendimento dos líderes judeus, dos escribas, dos fariseus, dos rabinos, se você não lavasse as mãos, você cometia um pecado grave. Por exemplo, um rabino chamado Joses, ele determinou o seguinte: comer sem, abro aspas, palavra do Joses, rabino Joses, comer sem lavar as mãos é um pecado tão grave quanto o adultério. Fecho aspas. Então, para o rabino, o adultério e não lavar as mãos tem o mesmo peso. Um outro rabino chamado Akiba, ele foi preso e na prisão foi dado para ele uma quantidade de água que seria suficiente para ele lavar suas mãos e também para ele beber. Acontece que ele acidentalmente derrubou uma boa parte dessa água. Sabe o que ele fez? Ele ficou com sede, mas preferiu lavar as mãos. Tamanha era o respeito, a obediência a essa tradição que os fariseus, os escribas, os rabinos tinham. Nos dias de Jesus, meus irmãos, essa tradição, ela era conhecida de todas as pessoas. E elas obedeciam essa tradição sem questionar, sem perguntar se aquilo fazia sentido, se aquilo era correto, se aquilo era vontade de Deus, se era bíblico. Não, os escribas e fariseus, eles impuseram que
deveriam lavar as mãos, e se não lavasse você era culpado de um grave pecado, e todo mundo lavava. Todo mundo seguia a esse mandamento, a essa tradição. E é incrível como algumas pessoas não medem esforços para que outras pessoas façam a vontade delas. Aqui diz que os escribas e os fariseus, eles vieram de Jerusalém. Não eram os escribas e fariseus que moravam ali na região onde Jesus morava, ali na região da Galileia. Não, eles vieram do sul, 160 quilômetros, no meio do deserto, a pé ou talvez no lombo de um animal, e eles viajaram porque eles estavam realmente incomodados. Eles não se conformavam porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E eles fizeram essa viagem só para questionar Jesus. No capítulo anterior, o capítulo 14, que nós vimos no domingo passado, Jesus ele fez várias coisas. Jesus ele curou enfermos, Jesus ele alimentou famintos, Jesus ele andou sobre as águas, Jesus ele esteve em Genezaré curando mais e mais enfermos, e a popularidade de Jesus crescia cada vez mais. E você sabe, né? Quem trabalha muito incomoda. Jesus ele estava fazendo cada vez mais coisas, e aquilo começou a despertar inveja dos escribas e dos fariseus. E Jesus então responde. Jesus é questionado: por que os seus discípulos não lavam as mãos? Quebrando, transgredindo a tradição dos anciãos. Jesus dá uma resposta, e a resposta dele foi com uma outra pergunta, aqui no versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha que contraditório. Os escribas e os fariseus, eles eram tão zelosos pela tradição dos anciãos, a tradição dos antigos, e não obedeciam o mandamento de Deus. Qual que é o mais importante aqui? O mandamento de Deus ou a tradição dos antigos, a tradição dos anciãos? Nós devemos tomar cuidado com as tradições. Bom, primeiro, nem toda tradição é ruim, mas quando uma tradição é uma imposição sem sentido, claramente incoerente com a Bíblia, então nós devemos repudiar essa tradição. Um grande exemplo é a Igreja Católica Romana. Se você já foi católico, se você já teve contato com pessoas católicas, eu não sei se você sabe disso ou se lembra disso, para a Igreja Católica, a palavra de Deus, ela não é suficiente. Tem que vir junto à tradição. Entre nos sites católicos, está lá. São as Escrituras, eles reconhecem que é a palavra de Deus, mas as Escrituras não são suficientes. Eles juntam a tradição. E é por causa da tradição que eles se baseiam diversas doutrinas deles. Por exemplo, o celibato dos padres. Onde é que está o celibato dos padres na Bíblia? Mas a tradição diz. A virgindade de Maria. Maria era virgem, é verdade. Mas depois do nascimento de Jesus é óbvio que ela deixou de ser virgem. Ela teve outros filhos. Mas a tradição vai defender a eterna virgindade de Maria. Isso não é só no catolicismo não, meus irmãos. Em várias igrejas evangélicas, as tradições também antibíblicas têm sido impostas por líderes e obedecidas fielmente pelo povo. Como, por exemplo, tradição quanto a vestimentas. Mulher só pode usar saia, homem só pode usar terno. Tradição quanto a corte de cabelo, tradição quanto a certos alimentos, pode ou não pode comer carne de porco, pode ou não pode tomar café. Ainda bem que a gente não é dessa seita, né, Álvaro? Tomar café, se imagina, é proibido tomar café? Mas é sério, e algumas seitas impõem essas coisas, e o povo cego, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, segue essas tradições impostas. E vejam, meus irmãos, muitas vezes, conforme o texto nos diz,
estas pessoas que seguem essas tradições, elas desobedecem o mandamento de Deus, queridos irmãos. As tradições humanas, a transgressão às tradições humanas não se compara à transgressão dos mandamentos de Deus. Os fariseus e os escribas, eles estavam mais preocupados com a lavagem das mãos, com a tradição dos homens, dos anciãos, dos antigos, do que obedecer a Deus. Eles preferiam obedecer a tradição dos homens do que obedecer a palavra de Deus. E aí Jesus ele continua no versículo 4, porque Deus ordenou, palavras de Jesus, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Preste bem atenção, Jesus ele confrontava as tradições humanas com a palavra de Deus. Meus irmãos, nas igrejas existem tantas tradições que aquilo não pode ser mexido, aquilo não pode ser mudado, aquilo não pode ser alterado, porque aquilo é uma tradição. São tradições que às vezes impedem que a igreja cresça em número de crentes e também no espírito. Vejam, Jesus ele não somente conhecia a palavra, como ele é a própria palavra de Deus, meus irmãos. Por isso que ele diz assim, Deus ordenou, e ele está falando como o próprio Deus. Deus ordenou, versículo 4. É uma ordem. A palavra de Deus é ordem. Não é opcional para mim ou para você obedecermos à palavra de Deus. Você não pode falar para Deus, Senhor, se der vontade eu te obedeço. Amanhã eu te obedeço. Se o tempo estiver bom, eu te obedeço. Mas é incrível que Jesus ele diz, Deus ordenou. Deus ordena a obediência aos seus mandamentos. A obediência, irmãos, ela não é facultativa, ela não é opcional. E como a gente falou hoje de manhã aqui, as crianças já aprenderam diversas vezes, obedecer é melhor e obedecer nos traz alegria. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos felizes. Nós teremos uma vida feliz, uma vida boa. Enquanto Adão foi obediente a Deus, a sua vida foi boa, a sua vida foi feliz. E aí você viu hoje de manhã, quem aqui estava de manhã, né? Foi ele desobedecer, foi ele comer da árvore, você se lembra que a questão não era a árvore, mas a sua desobediência. Foi ele fazer isso, bagunçou tudo. Bagunçou tudo. Ele virou um inimigo de Deus. O seu casamento ficou abalado. O seu trabalho se tornou algo pesado agora. Ele foi expulso do jardim, da presença de Deus. E finalmente, ele morreu. A desobediência, meus irmãos, só traz consequências ruins. Só coisa ruim acontece quando a gente desobedece. E muitas vezes, a nossa desobediência, meus irmãos, ela é consciente. E a desobediência é uma afronta a Deus. Vejam, meus irmãos, Deus ordena. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Em 1 Samuel 17, versículo 17, 1 Samuel 17, 17, o capítulo 17 de 1 Samuel é muito conhecido, que fala sobre Davi e Golias. Mas o 17 diz assim, presta atenção nesse texto, disse Jessé a Davi seu filho, leva, peço-te, para os teus irmãos, um éfa deste trigo tostado, estes 10 pães e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Jessé, o pai de Davi, o que ele fez? Ele pediu, certo? Agora olha o versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. O pedido de um pai é uma ordem. Filhos que estão aqui, quando seu pai e sua mãe pedem alguma coisa para você, não é opcional você atender. Não é facultativo você atender um pedido do seu pai e de sua mãe. Um pedido é uma ordem. O pedido de um pai é uma ordem.
Você que é empregado, você sabe, um pedido de um chefe é uma ordem. Se você for parado por um policial e ele pedir os documentos, é uma ordem. Agora vejam, irmãos, se nós obedecemos às ordens das autoridades humanas, por que às vezes nós desobedecemos às ordens de Deus, os mandamentos de Deus? E no ponto aqui, meus irmãos, o mandamento que os fariseus e os escribas estavam desobedecendo era o 5º mandamento. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 15. Deus ordenou, versículo 4, honra teu pai e tua mãe. É ordem, filhos. E daqui saem, vejam, aqui é um princípio para a obediência a toda a autoridade instituída por Deus. Você se lembra que Pilatos, ele interrogando Jesus ficou em silêncio e Pilatos perguntou para Jesus: você não vai me responder? Eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar. Lembra a resposta de Jesus? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Veja, o próprio Jesus se submeteu à autoridade de Pilatos. Não é incrível isso? O próprio Jesus disse: dai a César o que é de César. Ele pagou o imposto. Se Jesus, sendo Filho de Deus, esteve debaixo de autoridades, nós também estamos debaixo de autoridades, a começar em casa. Um bom filho será um bom aluno na escola, porque ele vai honrar o seu professor ou a sua professora. Será um bom trabalhador, ele vai honrar e obedecer o seu chefe, o seu patrão. Será um bom cidadão, ele vai honrar as autoridades civis e policiais. Mas o que nós vemos nessa geração? São jovens e até crianças cada vez mais rebeldes contra a autoridade. E os fariseus, homens barbados aqui, com eles não era diferente. Eles não honravam os pais. Por quê? Olha os versículos 5 e 6. Como é que eles não honravam os pais? Mas vós dizer, versículos 5 e 6, vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Vamos entender o contexto aqui, irmãos. Naquela época não havia aposentadoria. Não tinha INSS, não tinha previdência privada, não tinha pensão. Quando as pessoas envelheciam, como que elas eram sustentadas quando elas não podiam mais trabalhar? Eram os filhos que sustentavam. Os filhos que tinham que prover para as necessidades dos seus pais. Porém, meus irmãos, os fariseus e os escribas, eles fizeram uma manobra religiosa para não precisarem sustentar seus pais. Qual que era essa manobra? A manobra era a seguinte: eles faziam um voto. E que voto era esse? Que aquele valor, aquele X valor, que seria usado para o sustento dos seus pais, eles ofereciam como oferta ao Senhor no templo. E você sabe, nós já vimos daqui, para o judeu e para nós cristãos também, o voto ele não pode ser revogado. Se você votou, você tem que cumprir o seu voto. Então, se eles votaram, olha, esse dinheiro, esse valor, essa quantia que era, ó pai, ó mãe, olha, eu sei que eu devo te honrar, eu sei que eu devo te sustentar, mas eu fiz um voto ao Senhor. Então, esse valor aqui que eu ia sustentar vocês é para o Senhor, é para a casa de Deus. Bonito, né? Mentira. Eles não cumpriam o voto. O dinheiro nunca chegava no gasofilácio. Eles faziam o voto, mas eles não cumpriam o voto, porque eles eram gananciosos. Eles nem mesmo sustentavam seus pais e nem mesmo entregavam dinheiro para o Senhor. E no caso aqui, meus irmãos, Jesus está falando que honrar os pais era a prioridade. Porque era a ordem de Deus. Era a ordem de Deus. Não adianta você, jovem, criança, adolescente, ser uma pessoa boa aqui dentro da igreja e lá na sua casa você desonrar seus pais. A honra aos pais vem primeiro. Nós seremos bons cristãos
se nós formos bons na nossa casa, seja como filho, seja como pai, como esposa, como marido. Mas os fariseus não eram assim, os escribas não eram assim. Eles faziam um juramento falso, eles obedeciam à tradição, mas não obedeciam à palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, chegando nesse ponto. Será que na sua vida também, será que existe alguma tradição que também tem te impedido de obedecer às ordens de Deus? Deixa eu te dar um exemplo. Será que existe alguma coisa, alguma prática, algum hábito seu, que em si mesmo não é ruim, não é mal, mas pode se tornar mal se aquele seu hábito, se aquela sua prática, se aquele seu costume, se aquela sua tradição te impede de obedecer à lei de Deus? Bom, eu falei que ia dar um exemplo. Nós falamos do 5º mandamento, vamos falar do 4º mandamento. Do 4º mandamento. Hoje é dia da escola dominical. Tivemos aqui uma confraternização, um café da manhã, depois tivemos aula, tivemos homenagens também. Há muitos anos atrás, uma igreja que eu pastoreei, tinha uma irmã que não vinha na escola dominical. E essa irmã, ela vinha, só que ela parou de vir. Aí eu cheguei para essa irmã e perguntei: minha irmã, por que você não tem vindo na escola dominical? A resposta dela não poderia ser mais sincera. Olha, pastor, é o seguinte, eu trabalho de segunda a sexta. Sábado eu tiro para limpar a minha casa. E domingo eu vou dormir. Eu fico dormindo. E aí eu venho no culto à noite. Olha, ela não tentou me engambelar, ela foi sincera. Ela foi sincera. Dormir é ruim no dia do Senhor? Claro que não. É dia de descanso. Mas veja, algo que é uma prática na sua vida que te impede de obedecer à ordem de Deus, é o mesmo pecado deles. Numa outra situação, uma pessoa também não ia na igreja de manhã. E eu perguntei para ela: por que você não vem? Ela falou: olha, porque todo domingo a gente reúne a família inteira para almoçar e sou eu que faço o almoço. É pecado você almoçar com a sua família do domingo? Claro que não, de forma alguma, é bom isso. Mas se isso se torna um empecilho para você obedecer à ordem de Deus, aí se torna um pecado. Deu para entender? O problema, meus irmãos, não é o ato em si. Não havia nenhum problema dos fariseus votarem um valor para a casa do Senhor, uma oferta, desde que cumprissem, desde que obedecessem. O problema é que aquele voto fazia com que eles desobedecessem o mandamento de Deus. Algumas práticas na vida da gente, meus irmãos, elas podem fazer com que a gente desobedeça a Deus. Não são ruins em si, mas se aquilo se tornou um hábito que faz com que você desobedeça a Deus, desobedeça a palavra de Deus, talvez um hábito conveniente a você, como aos fariseus era conveniente. Eles não sustentavam os pais, eles também não entregavam a oferta que eles tinham votado, e o dinheiro ficava para quem? Para eles. Conveniente. Às vezes pode ter algum tipo de hábito, algum tipo de prática que seja conveniente a você e pode estar fazendo com que você desobedeça à lei de Deus. Por isso a minha palavra para você, se porventura houver alguém aqui nessa condição, é: arrependa-se, confesse o seu pecado e peça perdão a Deus. Arrependa-se do seu pecado. Foi para isso que Jesus morreu, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas eu preciso confessar os meus pecados, porque se nós ficarmos vivendo em tradições humanas, desobedecendo a lei de Deus, o que nós seremos? Hipócritas. E foi disso que Jesus chamou os escribas e os fariseus, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quem eram os hipócritas? Os hipócritas, eles eram os atores gregos, os atores do teatro grego.
Eles usavam aquelas máscaras, né, da comédia, que se tornaram depois o símbolo do teatro, né, a comédia e o drama, né, a tragédia. Só que o que o ator faz? O ator, ele interpreta um personagem. Ele não é o personagem, ele finge ser aquele personagem. A hipocrisia, o que é hipocrisia? É uma pessoa fingir uma coisa que ela não é na realidade. Então, o que os fariseus estavam fazendo? Eles estavam vivendo de hipocrisia. Os fariseus, Jesus citando Isaías aqui, lembra o que Isaías falou lá no capítulo 6, né? O povo nos dias de Isaías e o próprio Isaías tinham lábios sujos, boca suja. Só que na frente do Senhor, eles louvavam. Este povo honra-me com os lábios, em vão me adoram. Eles estavam no culto adorando a Deus, honrando a Deus com seus lábios, cantando louvores a Deus. Porém, Jesus diz, o seu coração está longe de mim. É possível, irmãos, é possível um cristão vir ao culto domingo, cantar louvores, cantar bonito, orar bonito, abraçar o outro irmão, ter uma comunhão bonita, só que o coração estar distante do Senhor. É possível. É possível. Como é possível? Os fariseus, eles estavam nesse estado. Jesus, ele diz, em vão me adoram, porque vocês ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Eles eram legalistas, meus irmãos. Vejam, o culto ao Senhor, ele não é somente na igreja no domingo. O culto continua, daqui a pouco a gente vai embora, as portas serão fechadas, as luzes serão apagadas, cada um de nós vai para a nossa casa. E você continua adorando a Deus na sua casa, você filho honrando os pais, você marido amando a sua esposa, você esposa amando o seu marido, você pai e mãe educando o seu filho na palavra de Deus. No seu trabalho amanhã a mesma coisa. O culto ele continua. A adoração a Deus ela continua. Porque vejam, o problema não era as mãos sujas, mas o coração. O seu coração está longe de mim. Palavras de Isaías, lá em Isaías 29:15. É interessante que no livro de Isaías ele vai falar a respeito dessa hipocrisia do seu tempo. Lá em Isaías capítulo 1, versículos 12 a 16, ele disse o seguinte: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a levar ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. É Deus falando isso. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, vejam, eles erguiam as mãos no louvor, e escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações. Vejam, eles não oravam pouco, eles oravam múltiplas, multiplicavam as suas orações. Não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Uma coisa que os judeus dos dias de Isaías não faziam era quebrar o quarto mandamento. Eles guardavam o dia do Senhor. Mas aí é uma outra coisa, meu irmão. Assim como é pecado não guardar o dia do Senhor, é pecado guardar o dia do Senhor de forma errada. Ou seja, os judeus dos dias de Isaías, eles iam para o culto, eles honravam a Deus com seus lábios, eles adoravam a Deus, eles erguiam suas mãos, eles oravam muito, mas Deus escondia os olhos. Por quê? Porque as mãos deles estavam cheias de sangue. O coração deles estava distante de Deus. A língua, a boca, os lábios deles, conforme nós já vimos, eram impuros, boca suja. E Jesus vai falar sobre boca daqui a pouco.
Então, irmãos, não pode haver hipocrisia entre nós. Não pode haver hipocrisia na nossa vida. Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós professamos, deve ser a realidade. Se eu leio a Bíblia, se eu honro a Deus com os meus lábios, se eu canto louvores a Deus, se eu adoro a Deus no domingo, então a minha vida de segunda a sábado, ou melhor, de segunda a segunda, ela deve ser coerente com aquilo que eu adoro, coerente com a palavra de Deus. Versículos 10 a 14. Tendo convocado a multidão, agora Jesus ele se volta para a multidão, ele dá essa resposta aos escribas e fariseus, e agora ele chama a multidão e ele diz o seguinte: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num barranco. Existe um ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Assim eram os fariseus. Eles eram cegos. Achavam que enxergavam, mas eles eram cegos. Cegos que lideravam outros cegos. É muito interessante, meus irmãos, que os fariseus, os escribas e toda a multidão eram judeus. Eram filhos de Abraão, era o povo da aliança, era a igreja. Só que a igreja aqui, o povo de Deus, de Israel, estava desobedecendo ao Senhor. Estava longe, o seu coração estava longe do Senhor. Eles eram cegos espirituais. E qual que era o destino deles? Jesus diz aqui, ambos cairão no barranco. Barranco aqui é uma referência ao inferno. Então, aqueles que vivem suas vidas na hipocrisia, guardando leis humanas, guardando tradições humanas, mas desobedecendo a lei de Deus, eles são cegos. E eles vão cair no barranco, eles vão cair no inferno. O filme Perfume de Mulher, de 1992, um belo filme, conta a história de um homem, tenente-coronel Frank Slade, Al Pacino, que deu vida a esse personagem, poderoso chefão, lembra? E esse homem era um homem rabugento, um militar aposentado rabugento, e ele era completamente cego. A sobrinha dele contratou ali no filme um jovem, um estudante, chamado Charlie, para cuidar do tio Frank no feriado de Ação de Graças, porque ela ia viajar com a família. Só que ele arma uma situação lá, que se você não viu o filme, recomendo que você assista. Ele arma uma situação que ele vai junto com o Charlie para Nova York. E pelas ruas e pelos lugares onde eles vão, é o Charlie que guia o tenente-coronel, cego. Para que se guie um cego, é preciso que a pessoa, o guia, enxergue. Nem que seja um cão-guia, mas que enxergue. O problema aqui é que os fariseus, eles eram cegos, cegos espirituais, que guiavam uma multidão cega. E todo mundo ia para o inferno feliz, guardando as tradições, lavando as mãos. Eles iam de mãos limpas para o céu, para o inferno, aliás. Eles iam de mãos limpas para o inferno. Enquanto os discípulos iam de mãos sujas para o céu. Mas vejam, meus irmãos, Jesus ainda diz uma outra coisa. Ele diz que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas, eles eram plantas que o Pai não havia plantado. Lá em Mateus 13, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Você se lembra que ali diz que Deus plantou o trigo e veio o inimigo e semeou o joio. E o joio e o trigo são plantas que, enquanto elas estão verdes ainda, elas são muitíssimo parecidas. Somente depois que elas amadurecem que você distingue quem é joio, quem é trigo. Mas elas crescem juntas. No meio do povo de Deus, no meio da igreja, no mundo em geral, nós temos o quê? Nós temos joio e nós temos trigo.
O joio não foi Deus quem plantou. Aqueles fariseus não foi Deus quem plantou eles no seu jardim, na sua horta, na sua lavoura. E qual que é o destino do joio, lá na parábola do joio e do trigo? É o fogo. É o mesmo destino dos cegos, o barranco. Meus irmãos, os escribas e os fariseus, eles viviam de aparências. Eles eram zelosos pela limpeza externa, que tirava a contaminação externa. Entretanto, mãos limpas não evitam uma contaminação muito mais grave. Você pode ter as suas mãos limpas, lavadas, passado álcool em gel, protegido contra doenças. Mas tem uma coisa pior. Versículo 15 até o 20. Jesus, porém, disse, também vos... 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Vejam, meus irmãos. Pedro não tinha entendido, nem os discípulos. Ele falou assim, vocês não entenderam? O que entra pela boca vai descer pelo ventre e vai sair. E vai sair. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque o coração, 19, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, não o comer sem lavar as mãos, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Meus irmãos, nós podemos pensar que está tudo bem conosco. Mas o que diz Jeremias 17:9? Jeremias 17:9 ele vai dizer o seguinte, você conhece esse texto? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Não existe nem todo o sabonete do mundo, nem toda a água do mundo, nem todo o álcool em gel do mundo é capaz de limpar coração. Só o sangue de Jesus pode limpar coração. E meus irmãos, a raiz de todos os nossos problemas não está no ambiente, não está na outra pessoa, no seu próximo, não está na sua condição material, mas está no seu coração, no meu coração. Somente o nosso coração, meus irmãos, é do nosso coração, Jesus diz aqui, é que procedem os maus desígnios. Do nosso coração que vem a podridão. Por isso que Davi, lá no Salmo 15 que nós lemos, ele vai dizer que aquele que habita no tabernáculo do Senhor, ele tem coração limpo. O nosso coração, quem pode tratar somente é o Senhor. É Ele quem sonda corações. É Ele quem conhece corações. É fácil a gente responsabilizar o outro. É fácil a gente culpar o outro pelos nossos problemas. É fácil a gente culpar as circunstâncias pelos nossos problemas. Mas o grande problema nosso somos nós mesmos. É o nosso próprio coração. E Jesus ele fala assim, a podridão não está na mão suja, a podridão está no coração sujo. As crianças sabem disso, elas aprendem, né? Aquele corinho, aquele cântico, meu coração era sujo, conhecem? Né? Coração sujo! Mas mesmo você convertido, lembre-se, o seu coração está sendo limpo, está sendo limpo. Davi ele disse lá no Salmo 139, no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja,
mesmo depois de salvo, mesmo depois de perdoado, você ainda não é completamente sem pecado, completamente limpo. Deus está fazendo uma obra na sua vida chamada santificação. E na santificação, dia após dia, Ele vai limpando o seu coração. Jesus, Ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração. Por isso, meus irmãos, aquilo que nós falamos revela o nosso coração. Será que com a mesma boca que você tem louvado ao Senhor no domingo, você tem praguejado, você tem murmurado, você tem falado mal de outras pessoas, cometido maledicência? Será que com a mesma boca que você abre, louva e canta louvores ao Senhor e ora ao Senhor, com esta mesma boca você tem mentindo? Era isso que acontecia nos dias de Isaías, lábios impuros. Isaías, quando esteve diante do trono, ele teve medo de morrer. Por quê? Simples, porque o seu coração estava sujo e, consequentemente, a sua boca estava suja. Eu concluo, meus irmãos, nossa palavra de hoje, lendo Tiago 3, de 7 a 12, que diz assim: pois toda espécie de feras e aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que a nossa boca seja santa, que o nosso coração seja santo. Sejam limpos. Lave suas mãos sim antes das refeições. Lave sim, é bom isso, é higiênico, previne doenças. Mas principalmente, peça para o Senhor te santificar, limpar o seu coração. Não permita que as suas mãos fiquem limpas e o seu coração fique sujo. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe, irmãos. Amém.